paz, devem ter muitos aqui, né? Então, repetindo aqui que eu espero que todos tenham tido um bom fim de semana e um bom Dia dos Pais para aqueles que são pais, e nós vamos imediatamente começar a nossa sexta aula. Essa semana a gente encerra o curso, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não pula, acabou. Então, eu vou fazer o compartilhamento da minha tela, e hoje eu vou fazer uma aula que é introdutória a uma pessoa que vai entrar em seguida e vai continuar a aula com vocês, tá? Então, só um instantinho. Então, tentando aqui pegar meu slide certo. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês não estejam exaustos com esse curso que é intensivo, né? Todo dia, de 7 às 8 de 7 às 6 e meia. Está sendo muito conteúdo e muita coisa para todos vocês. Eu sei que todos trabalham, então não é simples fazer, mas a gente está deixando as aulas todas gravadas. Quem quiser rever alguma coisa, quem não tiver possibilidade de ver uma das aulas, pode ver outras depois, pode ver em outro horário. E o objetivo é que quanto mais gente consiga concluir o curso, mais a gente atinge o nosso objetivo, tá? Então, vamos seguindo. Hoje é a nossa sexta aula e a gente vai falar do vagão número 3, né? A gente já fez a apresentação do Expresso, já trabalhou os desafios e os avanços da doença de Chagas, já falou da estação de entrada, do vagão 1, do vagão 2. Estamos entrando no vagão 3 e mais 2 dias a gente termina o Expresso como um todo e entra no planejamento de como serão as nossas expedições locais. Muito bem. Então, cadê? Eu queria começar a aula retomando. Meu computador está meio doido. Queria retomar um slide que eu apresentei na primeira aula, que foi um slide que mostrava para vocês as 13 categorias. Observar e registrar, a gente tem feito isso nas últimas aulas, evocar imagens, só um pensamentos. Momento, porque travou nas 13 categorias, o som não veio aqui. O meu som tá ruim? Agora voltou, deu uma travada, a partir das 13 categorias. Tá. Então, eu disse que eu estou retomando um slide que eu já apresentei na primeira aula, que é um slide que mostra 13 categorias cognitivas que promovem a criatividade. E, de fato, as primeiras 5 nós trabalhamos bastante na semana passada, em diferentes momentos, diferentes aulas. E hoje a gente vai trabalhar as outras, da sexta em diante. Então, a gente já trabalhou a imaginação em muitas situações, a gente já trabalhou observar e registrar coisas, evocar imagens, pensar imagens, né, imagens mentais, imagens de memórias. A gente já trabalhou um pouco de abstração, quando vocês começaram a olhar o microscópio e os vídeos e reconhecer padrões, formar padrões. E hoje a gente vai trabalhar com algumas outras categorias, como são as analogias, o pensar com o corpo, a empatia, que a gente também está trabalhando desde o início, o pensar de modo dimensional, que é uma das coisas mais importantes, modelar e brincar, além de transformar e sintetizar. Então, eu trouxe isso para a gente retomar e também trouxe esse slide da primeira aula, que tem a ver com essa abordagem ciência e arte para a inovação. Lembra que eu falei que a abordagem ciência e arte é o outro lado do método científico. O método científico, você bota uma hipótese, né, pensa uma hipótese, vai testar essa hipótese, confirmar esses testes, e aí vai obter resultados. Se os resultados forem bons, você volta e complementa, ou se eles forem definitivos, você já publica. Se eles forem negativos, você volta e tenta entender o que aconteceu quando você
fez aquele experimento. Então, o método científico é um método de acerto e erro a partir de uma hipótese e de uma comprovação. A abordagem ciência e arte, ela começa com a imaginação, com a conexão, com a descoberta que a gente faz a partir dessas conexões. Aí a gente inventa alguma coisa, a gente aplica isso que a gente inventou, e ao aplicar a gente está inovando, né? E novamente faz esse ciclo. Eu trouxe uma coisa que eu não tinha apresentado na primeira aula, que eu gostaria de ler para vocês, porque talvez muitos de vocês nunca tenham lido o que a gente chama de um Manifesto Ciência e Arte, que é um manifesto escrito em 2011 por 4 autores norte-americanos, que tem uma relação muito grande com o que a gente está fazendo aqui. Vocês vão me permitir ler, e eu vou pedir que no chat vocês escrevam o número de uma dessas 17 linhas que chamou mais atenção a vocês. É só um registro, de novo, observação e registro. Então, o primeiro item, a primeira tese desse Manifesto Ciência e Arte é que tudo pode ser compreendido através da arte, mas essa compreensão é incompleta. A segunda tese é que tudo pode ser compreendido através da ciência, mas essa compreensão é incompleta. E a terceira é que ciência e arte nos possibilita alcançar uma compreensão mais completa e universal das coisas. E a quarta é que ciência e arte envolve a compreensão da experiência humana sobre a natureza, através do quê? Da síntese dos modos de exploração e de expressão artístico e científico. Então, uma junção desses modos de expressão e exploração, né? A quinta tese, o quinto item do Manifesto Ciência e Arte, é que ciência e arte funde a compreensão subjetiva, sensorial, emocional e pessoal de cada um com a compreensão objetiva, analítica, racional e pública, né, das pessoas. Então, esses 5 primeiros itens falam do que é ciência e arte, né? Aí, os próximos itens, as próximas teses, têm a ver com como é que se expressa a ciência e arte. Então, ciência e arte, o número 6 é ciência e arte não está incorporado nos seus produtos, mas se expressa através da convergência dos processos e habilidades científica e artística. Desculpe, tem uns erros aí, porque eu fiz a tradução direta, né? O 7º item é que ciência e arte não é arte mais ciência, ou arte e ciência, ou arte/ciência, em que os componentes mantêm as suas distinções e compartimentalizações disciplinares. Ciência e arte, que é a abordagem que a gente está usando no Expresso, ela transcende e integra todas as disciplinas ou formas de conhecimento. Então, ela traz a questão da transdisciplinaridade. Então, é um pouco entre o processo e o produto, o fazer e o integrar, né? A tese 9 fala das pessoas que praticam ciência e arte, que a pessoa que pratica ciência e arte é artista e cientista simultaneamente, e uma pessoa que produz coisas artísticas e científicas simultaneamente. Não que a gente produza obra de arte ou obra de ciência, mas um pouco de cada coisa e as duas coisas juntas, né? A tese 10 é que cada grande avanço artístico, mudança tecnológica, descoberta científica ou inovação médica, desde o início da civilização, foi um resultado de um processo de ciência e arte. Isso é uma tese muito trabalhada pelo Robert Ruth Bernstein, que fez vários estudos sobre isso, mostrando que realmente aqueles livros todos que fazem assim, as 10 mais importantes descobertas da humanidade, as descobertas médicas, as inovações, etc., quando você olha, todas elas têm um ciência artista e um processo de ciência e arte na sua composição. Então, é uma defesa, né, de tese também. A tese número 11 é que cada grande inventor ou inovador na história foi um praticante de ciência e arte. E isso também está demonstrado através de artistas importantes, cientistas importantes, de prêmio Nobel, que de modo geral são praticantes de ciência e de arte juntos, né? A tese 12 é de que devemos ensinar, aí é sobre o ensino, né? Ensinar arte, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, sempre como disciplinas integradas e não separadas. Essa defesa de um currículo integrado, né? E a tese 13 de que precisamos criar currículos baseados na história, filosofia e prática de ciência e arte, usando as melhores práticas da aprendizagem experimental, ou seja, temos que experimentar
e fazer sempre com ciência e arte. É uma defesa sobre as abordagens de ensino e de educação. E o final do manifesto, ele fala de que a tese 14, a visão de ciência e arte é a reumanização de todo o conhecimento. A 15, a missão de ciência e arte é a reintegração de todo o conhecimento. Então, reumanização e reintegração. E a meta, né, de ciência e arte, o objetivo de ciência e arte é cultivar um novo renascimento, né? E aí, aqui eu não estou conseguindo ler o último, vou dar só um minutinho, vou melhorar aqui para eu poder ter acesso. O que aconteceu aqui? Agora vai. Então, o último o objetivo de ciência e arte é inspirar a abertura de mente, a curiosidade, a criatividade, a imaginação. Opa, o que houve aqui? A imaginação, o pensamento crítico e a resolução de problemas através da inovação e da colaboração. Gente, eu não sei o que está vendo com esse meu computador. Eu não estou conseguindo fazer ele me obedecer direto. Mas vai assim mesmo. Bom, então eu queria... eu não quero trazer o manifesto para que vocês façam algum trabalho sobre ele diretamente. Eu vou deixar ele na nossa aula, apenas para que ele seja um inspirador das nossas mentes, né? E que vocês possam dizer aí no chat se teve algum desses 17 itens que chamou mais a atenção a vocês, tá? Não precisa responder agora, pode responder depois se quiser reler, se quiser repensar, porque eu quero adiantar a nossa aula, mas eu queria começar ela com esses 2 slides que eu já tinha mostrado e com esse que eu ainda não tinha mostrado, tá? Bom, então, que aula é essa, Tânia? Que aula é essa do vagão 3, que é chamado Brincar e Descobrir, né? Então, nós vamos falar, dando spoiler aqui, que brincando a gente aprende, e que brincando a gente descobre coisas. E que depois de ver o parasita no sangue, será que pode fazer uma proposta de entrar dentro do sangue, para conhecer mais? E também, será que a gente pode fazer uma discussão sobre a obra de Portinari? E aqui vocês têm uma caricatura de Portinari com Oswaldo Cruz, pulando a amarelinha, né? Que a gente quer apresentar a vocês a oficina Portinari Arte e Saúde, né? E perguntar a vocês o que acontece quando se inclui oficinas de brincar para falar da doença de Chagas, tá? Então, esse é nosso roteiro de aula, a gente vai falar sobre tudo isso. E não sou eu que vou falar muito, eu vou passar a palavra para as nossas 2 pessoas principais que fizeram esse vagão funcionar. A primeira pessoa foi o próprio Eric, o desenhista dessas caricaturas todas, desses cartoons todos, né, e da nossa identidade visual. Isso veio da dissertação de mestrado dele, né, em que ele trabalha a ideia do brincar e da saúde, né? Então, na própria definição do dicionário, brincar é divertir-se com jogos infantis, entreter com objetos ou atividades lúdicas. E a gente sabe que o lúdico é importante, né? Mas os estudos de Winnicott, em 75, mostraram que o brincar representa a saúde e promove saúde. E já na nossa Constituição Federal e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, brincar aparece como um direito, né? Um direito de todos, não só da criança, né? E a OMS fala que a saúde deve ser vista como um recurso para a vida e não como um objetivo de viver. Então, se a gente precisa de saúde como um recurso, como um elemento para a vida, e não como o nosso objetivo na vida, né? Não é necessariamente ter saúde, mas a gente precisa de saúde para viver, né? Então, se a gente precisa de saúde para viver e se brincar promove saúde, a gente pode brincar e articular isso com a saúde, tá? Muito bem. E por isso, o nosso vagão 3 chama Brincar e Descobrir. Ele é o 4º espaço desse nosso expresso, desse nosso trem imaginário, né? Ele é um lugar onde os participantes reencontram brinquedos, brincadeiras pensadas para a gente poder voltar no tempo e descobrir causas da doença de Chagas que não necessariamente sejam as causas biomédicas, né? Além disso, ele permite espaço para a gente viajar um pouquinho dentro do sangue, sempre na imaginação. Como é que isso foi feito? Então, que atividades foram propostas, tá? Esse é o nosso pôster que a gente botou lá na estação, lá
primeiro espaço do Expresso, é o pôster que tem a programação, né, a programação geral da estação, a programação do vagão 1, do vagão 2, a gente está então no vagão 3. A programação proposta é a oficina Portinari Saúde, um detalhamento dessa oficina que é desenhando como Portinari, então vamos nos colocar na posição de um artista e vamos desenhar um pouco, né? Uma artéria gigante para a gente entrar dentro, a própria construção da sua artéria, através de um modelo, ou através de um modelo pequeno, ou de um modelo médio, ou de um modelo grande, né? Fazer brinquedos e construir brinquedos, e trabalhar com música também, que é uma coisa que a gente vai trabalhar muito depois no vagão 5, mas a música já é introduzida aqui, ela já foi introduzida lá na frente com aquela trilha sonora, ela é retomada aqui quando a gente busca colocar nesse vagão pessoas que toquem violão, ou que toquem percussão, ou que tragam a música um pouco, né? Então, música é muito bom, porque a gente introduz a arte da música junto com as brincadeiras. E vocês estão vendo aqui uma máscara, né, com a cara do Carlos Chagas. A gente tem essa máscara para imprimir e para distribuir para as pessoas lá quando passam por esse vagão. Tá? Bom, a estrutura do vagão, então, ela tem, de novo, sempre mesas e cadeiras que a gente precisa para fazer a nossa base. Tem vários pôsteres, né? Nesse caso são só 3. Lembra que o vagão 2 tinha muito mais pôsteres, uns 7 ou 8, se não me engano. A gente tem uma caixa de brinquedos caseiros que foram pré-preparados, né? Carrinhos de lata, de brinquedos, de puxar, enfim, catavento e coisas que a gente pode fazer em casa. A gente tem caixas de sucatas e materiais para construir brinquedos, para aqueles que quiserem fazer brinquedos. Brinquedos também de música, então chocalhos, tambores, isso tudo a gente pode fazer tendo os instrumentos como brinquedos para brincar e para gerar música também. A gente tem sempre pranchas com as imagens escolhidas das obras de Portinari para essa oficina de Portinari, papel, lápis de cor, prancheta para a gente poder trabalhar, né? A gente costuma trazer o violão ou outros instrumentos, especialmente instrumentos de percussão, as máscaras que eu mostrei para vocês do Carlos Chagas, a artéria gigante montada, que a Tayana vai falar muito dela, um pouco de massa de modelar e o suporte para a gente fazer modelos em massa. Tá? Vocês estão vendo aqui a oficina de massinha de modelar a partir da questão da artéria. E a Tayana vai mostrar muito como é que foi isso. Bom, aí que pôsteres a gente usa? Esses são os 3 pôsteres principais. Todos eles têm o nome Brincar e Descobrir. A gente começa com imagens de Portinari do Brincar. Vocês estão vendo várias imagens do Brincar, né? A gente chama atenção para isso, que toda criança quer, né, um verso, né, uma poesia. Toda criança quer crescer, toda criança quer ser um adulto, e todo adulto quer crescer para vencer e para ter acesso no mundo, né? Bom, e a gente tem uma obra de Portinari que chama muita atenção, que é essa obra Lavadeiras. Eu já vou mostrar para vocês por que a gente escolheu essa obra. E, finalmente, né, o pôster da artéria gigante, né? Quer conhecer os elementos do sangue? Entre numa artéria gigante. São só esses. Bom, e aí a gente começa com essa pergunta, e a Rita vai botar já o formulário aí, mas vocês podem já ir escrevendo um pouquinho no chat. Como vocês abordam os determinantes sociais da doença de Chagas? A maioria das pessoas que estão aqui trabalham de um jeito ou de outro com doença de Chagas. São de áreas endêmicas, estão interessados por doença de Chagas. Sabem que a doença de Chagas não é determinada só pela presença do parasita ou só pela suscetibilidade das pessoas, né, nós como hospedeiros, mas também são determinadas pela pobreza, pelas condições de habitação, pelo salário, pela alimentação, pela educação, que são os determinantes sociais. Mas como é que a gente aborda isso? Sem ser só do ponto de vista intelectual. Aí a gente traz uma proposta de abordar isso através da arte, e da arte de Portinari. Vocês estão vendo aqui um fragmento, né, um recorte de um quadro, que é esse quadro que foi colocado aqui, que é o quadro Lavadeiras, no qual você tem um menino no centro do quadro com o olho normal e o olho com um chagoma, né, com um sinal de romanha, né? Esse é um menino que está com Chagas agudo,
no meio das duas lavadeiras, tá? Então, esse encontro da doença de Chagas na obra de Portinari nos fez procurar outras obras que tivessem determinantes sociais que pudessem trazer a discussão da situação da população através da própria observação das obras de arte, né? Da escolha de determinadas obras que trouxessem, de novo, vamos pensar naquela coisa das imagens, das analogias, né? Que trouxessem, que nos fizessem evocar imagens que têm a ver com os determinantes sociais da saúde, em particular os determinantes sociais da doença de Chagas. Mas a gente não queria só falar de tristeza e de problemas, a gente queria também brincar. Então, do mesmo artista, foram selecionadas várias obras que falam do brincar, ou seja, crianças brincando, né, em diferentes posições, em diferentes tipos de brincadeiras. Essa é a equipe do nosso Vagão 3, aqui, depois de uma das atividades, com uma porção de agentes de endemia que nos visitou lá numa das nossas apresentações, que foi justamente em Montes Claros, tá? E essa é uma das primeiras apresentações que a gente fez testando essa oficina. Aqui tinham as obras de Portinari reproduzidas ainda em placas um pouco pequenas, né? A gente ampliou isso um pouco quando a gente foi. Então, aqui o vagão ainda estava na parede, não estava ainda com os seus formatos que a gente deu no final. E esse aqui foi o primeiro modelo de artéria que a gente desenvolveu, né? Ainda um modelo pequeno, não dava para entrar dentro, mas o objetivo era trabalhar as escalas, né? E as relações dos elementos do sangue. Tudo isso é modelo e também dialogar com as pessoas a partir desses modelos, tá? Aqui, então, são os nossos primeiros testes sobre isso, né? Feitos ainda em janeiro de 2019, nos quais a gente se baseou para seguir em frente. E aí, com isso, eu encerro a minha apresentação e trago, peço para a Tayana para dar sequência. Eu vou trazer aqui a apresentação da Tayana, que é a nossa artista, que Tânia, vai... eu posso compartilhar, que aí eu vou passando aqui? Pode. Eu tiro então aqui, estava com ela aqui na tela, mas você pode compartilhar. Aí você pode ter feito alguma alteração e aí fica melhor. É só para passar direto os vídeos que eu coloquei. Tá ótimo. Compartilha com som, viu? Não esquece. Não. Vou colocar então. Então descompartilha e compartilha com aquele share sound, senão não encontra o som. Se tiver som. Então, gente, essa é a menina Tayana, nossa artista cenógrafa formada na Escola de Belas Artes da UFRJ, que já está com a gente desde o mestrado, agora está no doutorado, que vai apresentar para vocês essa experiência maravilhosa que foi o Vagão 3. Manda brasa. Boa tarde a todos. Como a Tânia me apresentou, sou Tayana, aluna do doutorado lá do Ensino Biociências e Saúde e faço parte aí desse grupo maravilhoso de Ciência e Arte, cada vez aprendendo mais. E hoje eu vou falar do Vagão 3, mas vou só citar um pouco a oficina do Eric, porque ele não está aqui, mas mostrei para ele como eu fiz, ele me autorizou a fazer, não vou fazer jus, se ele fosse apresentar ficaria muito melhor, mas é só para trazer um pouquinho o gostinho da atividade dele para todo mundo. Então, eu trouxe aqui já essa mistura, que foi o nosso vagão, que eu falo de sangue, ele fala de Portinari. Então, cada um tem o seu jeito de desenhar, cada um tem o seu estilo de apresentar, mas somos dois artistas. E aí, aqui nessa primeira imagem, eu trago essa mistura de nós dois, né? Tem as caricaturas dele, ele desenha a Tânia, ele desenha, né, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, Portinari. Eu trouxe um pouquinho de cada um aqui e as minhas imagens também da artéria, para mostrar um pouquinho o que é esse vagão de nós dois juntos. Até porque é importante falar, nas duas atividades, nós dois trabalhamos bastante. O Eric, ele me deu muitas ideias na criação da artéria e eu estava sempre ajudando ele no que eu podia. Então, são oficinas diferentes, mas integradas. Isso é bacana também quando a gente fala de um vagão como um todo. Então, trazendo aqui a artéria, falar da artéria móvel, a gente ficou no impasse, eu e Tânia. Tânia, eu acho que artéria móvel não é muito bom o nome, né? Artéria móvel, que parece que a artéria sai do corpo. Então, a gente ficou nessa criação de nome e aí virou Por Dentro do Sangue com Arte e Ciência.
apesar de ser uma artéria ou uma veia, dependendo da temática, a gente transporta para a veia, mas é a analogia de estar dentro do sangue que vai tomar conta do projeto. Então, o que corre nas artérias e veias e o que circula no sangue? São as duas perguntas-chave do projeto, assim, para já ir pensando assim, o que será que passa lá dentro? E o que acontece na corrente sanguínea após a entrada do parasita Trypanosoma cruzi. Então, essa foi a temática da artéria no Expresso Chagas, foi a fase aguda da doença de Chagas. Eu precisei de bastante ajuda dos biólogos para conseguir chegar lá, mas vamos lá. E com Portinari, que o nome da oficina é Brincando com Portinari e Saúde, são oficinas temáticas, igual a Tânia apresentou um pouquinho para vocês, principalmente envolvendo Portinari, o brincar e a saúde. Ele traz muito essa questão da liberdade e da alegria, eu acho isso muito bacana, porque quando você fala em brincar, você tem que falar em liberdade, os determinantes sociais e biológicos da doença de Chagas e jogos e brincadeiras. Eu vou apresentar a dele primeiro, né? Então, a oficina dele é dividida em 3 atividades principais. A primeira é de releitura, então, ele traz algumas obras e as pessoas tentam fazer um desenho temático em cima da obra, uma releitura dela, e também tem dar o título às obras. Então, ele tem ali 6 ou 8 obras principais, dependendo do público ele coloca 6, dependendo ele coloca 8, e nessas obras ele não põe o nome original e a pessoa pode dar um título para ela, de acordo com o que ela está pensando, sentindo ou vendo nas imagens. O que essa imagem está evocando para ela? O público pode ser qualquer pessoa, né? Tem mais ou menos 1 hora de duração, porque a pessoa pode desenhar, a pessoa pode escolher título, ou ela pode fazer uma coisa ou outra, ou ela pode fazer as duas, ou ela pode só observar, então fica a critério do público. Pode ser feito em espaço aberto ou fechado, e ele colocou aqui custo moderado. É importante, assim, que ele trouxe essa questão do custo, porque ela pode ser reproduzida. Então, esse custo moderado é mais pela impressão e pelo material de pintura, né, para reproduzir. Mas, dependendo do recurso que se tem, não é muito complicado de ser feito. A atividade 2, que é a construção de brinquedos, oficina de brinquedos e brincadeiras. Então, ele traz alguns brinquedos prontos e vários materiais reutilizáveis para poder fazer novos brinquedos, faz brinquedos junto com a população, então aprende a fazer brinquedos junto com a população. E tem a musicalização também, ele fez algumas paródias de algumas músicas, só ele mesmo para mostrar essas paródias. E a pessoa pode brincar sozinha ou em grupo, muitas vezes os próprios membros da equipe brincavam junto com os participantes, né? Observar também só essa brincadeira acontecendo, construir brinquedos e instrumentos musicais, então, às vezes, na parte da musicalização, ele colocava a população para construir alguns instrumentos e tocava junto com eles. Também pode ser realizado tanto espaços abertos ou fechados, também com público geral, e um pouco mais curta do que a outra atividade. E o custo é baixo, porque você precisa só ali de materiais reutilizados, brinquedos e mãos, né? A pessoa participar ali ativamente ou observar. E a terceira atividade é o muralismo. Esse eu admiro demais da conta, a gente brincou bastante com esse muralismo em Montes Claros, ele colocou a equipe toda para pintar na faculdade, e foi bem bacana, e ele faz alguns desenhos, né, no muro, com permissão do local, e isso é uma marca registrada que ele tem, que é o Abraço, né, que são esses personagens fofíssimos, e alguns desenhos ele conclui junto com a população ou junto com a equipe, outros desenhos ele deixa, né, ele fez essa experiência em La Science, ele deixou os desenhos no muro para o pessoal pintar depois, né, e voltar com as escolas e pintar. Então, proporciona o contato com a prática do grafite, né, tirar um pouco essa questão da marginalização do grafite, relacionar com outros movimentos artísticos. Tem duração de 3 horas, aí vamos contar que é porque primeiro ele faz o rabisco no muro, depois ele vem com o jet, pinta, às vezes ele vai direto no jet, porque talento, né? É importante nesse caso. É para o público em geral também, porque ele faz aquele desenho e depois ele põe o pessoal para pintar, então ele tem o talento de fazer o desenho base, mas todo mundo pode pintar junto. Espaços abertos, nesse caso, alguns ele fez espaço fechado, igual foi esse caso que a Mariana está pintando aqui embaixo, mas, nesse caso, ele quase não usou o jet, né? A gente foi com a tinta justamente porque o espaço era fechado. Ele desenhou na parede, depois a gente pintou. E o custo é um pouco alto porque tem o material a ser comprado, né? Do jet, da tinta, e o principal, né? O jet, que ele é caro para
comprar, mas dependendo, de novo, do recurso ou da tinta que se vai usar, pode baratear um pouco mais. E concluindo essa atividade dele, né, eu gosto muito dessas frases que ele trouxe. Então, a alegria e o riso promovem saúde, propiciam o ensino e a aprendizagem. Oficinas dialógicas são instrumentos poderosos para transformar a prática docente. Então, a gente vai trazendo um pouquinho tudo isso que a Tânia veio trabalhando até agora. Ciência e arte é um conceito transdisciplinar que possibilita a reintegração do conhecimento contemporâneo fragmentado disciplinarmente. Então, a gente tira um pouco essa questão de disciplina e traz para o transdisciplinar. É possível falar de um tema complexo, como a doença de Chagas, com ciência, arte e alegria. Confesso que a alegria eu brinquei muito com o Eric, até então a associação é que me tinha mais isso, e ele trouxe isso de uma forma mais viva. A oficina Brincando com Postinari e Saúde é uma potente ferramenta de sensibilização, informação e dialogia. E uma frase que ele sempre traz, que eu gosto muito, é que a Fiocruz é lugar de amor. Então, eu incorporei essa junto com ele, com a permissão dele, que, aliás, foi o meu filho que disse isso para a gente uma vez lá dentro da Fiocruz, enquanto a gente trabalhava para construir o Expresso Chagas. E é isso. Agora a gente vai para a artéria, que, mais uma vez, trazendo aqui o nome Por Dentro do Sangue com Arte e Ciência. Eu faço uma brincadeira, né, do mergulho em universo microscópico, porque eu trago muita questão da imersão. Então, a gente traz um modelo sonográfico para apresentar o interior de um vaso sanguíneo. Esse é um jargão já que eu uso, é um modelo sonográfico que representa o interior de vaso sanguíneo. Então, toda vez que me perguntam o que é artéria gigante, é essa frase que eu vou dizer, porque já traz um pouco, evocar a imagem de entrar num vaso sanguíneo, que seria isso. Né? A ideia é contribuir para a comunicação e a educação e comunicação científica e abordar conhecimentos ligados à temática sangue, doenças cardiovasculares e promoção da saúde. Esse é o objetivo do projeto Por Dentro do Sangue com Arte e Ciência. E esse integrar, né, e contribuir para a educação e comunicação científica pode valer para qualquer temática que tenha relação com o sangue. Então, a gente, né, trabalha muito nesses 4 pontos, que é comunicação, conhecimento, jogos e imersão. Já a gente chega nos jogos, na imersão a gente vai ver um pouco mais. Aí eu trouxe um pouco questões teóricas, que eu vi bastante a Tânia trabalhando com vocês, ciência e arte e as 13 categorias, mas não a teoria toda. Então, eu trouxe um pouquinho da questão arte-ciência que eu uso para conceitualizar a artéria, né? E falar que é importante a gente ter essa questão arte-ciência bem na nossa cabeça, que ciência e arte ou arte-ciência não é só pegar um conhecimento científico e usar alguma coisa da arte para mostrar, massinha ou pintar. Na verdade, é fazer as duas coisas ao mesmo tempo e o tempo todo, enquanto a gente está falando de ciência. Eu acho que esse é o importante pensar. Né? E na artéria, principalmente, eu trago 2 conceitos assim, principais, as 13 categorias que vocês já viram, a gente vai vê-las aqui também, e o isomorfismo, né? Porque a gente trabalha muito com forma, com tato, com visual, com analogias. Então, enquanto você configura a forma visível do conteúdo para você poder encontrar sentido através da expressão visual, você está praticando o isomorfismo. É o que a gente faz bastante na artéria, nas 2 atividades, tanto na de imersão quanto na de massinha, que a Tânia mostrou. As 13 categorias, ela coloca, às vezes, a gente para poder analisar algum conteúdo. Dentro das 13 categorias, eu acho isso muito difícil, e uma coisa que me facilitou muito fazer essa análise foi dividir entre mental e imaginário e ação e prática. Eu acho que, às vezes, isso se mistura, mas, de muitas formas, para mim, eu vejo as 13 categorias, o mental e o imaginário, dentro das 9 aqui, que eu representei. Então, observar e registrar, evocar imagens, abstrair, reconhecer padrões, formar padrões, estabelecer analogias, pensar com o corpo, ter empatia e pensar de modo dimensional. De muitas formas, você está fazendo isso dentro da sua mente. Às vezes, você está ali parado, observando uma coisa, e você está trazendo todas essas categorias. E as categorias da ação e a prática. Então, você forma padrão, você começa a partir para o campo da ação, você modela, você brinca, você transforma, e você sintetiza, às vezes, no mental, mas muitas vezes também o mental ele parte para uma ação. Como eu vou fazer isso? Você começa a pensar em como fazer, em por que fazer, e aí eu dividi nesses 2 modelos. E aí a gente vem para modelos e possibilidades. Então, quando você constrói um modelo cenográfico, né, quando você está falando de cenografia, é você tornar um assunto, uma narrativa palpável, é você possibilitar que a pessoa visualize o que está, às vezes, apenas no imaginário
na sua cabeça. E uma arte instalação, ela possui essas características que são essenciais, que é ser representada, vivenciada e repetível. Então, é importante pensar que o que eu fiz de um jeito, outra pessoa pode fazer de outro, contanto que ela consiga encontrar ressignificação dentro daquela narrativa. E a questão das dimensões da cenografia eu acho muito bacana, porque você traz a realidade dentro de outras dimensões da fantasia ou da imersão, ou, né, da dimensão virtual, que a gente vai ver um pouco. Então, dá para você brincar entre tempo, espaço, realidade, fantasia, o tempo todo, e isso eu acho que é um ganho muito grande quando a gente vai trabalhar uma questão como a doença de Chagas com o público. E aí, como eu falei, a gente vai ver um pouquinho a questão do virtual, como eu trouxe esse virtual para a artéria, e mais um pouco à frente eu vou falar disso. Então, aqui eu trouxe um pouco do que foi o pensar em criação e construção da artéria. Vale lembrar que isso foi construído e reconstruído muitas vezes no plano mental e no plano escrito. Eu tinha uma ideia completamente diferente de como eu ia fazer, mas isso foi o que me manteve sempre em qualquer ideia que eu tivesse. Tem que ser um ambiente modulável, então, se a gente quiser falar de temáticas diferentes, ele tem que montar e desmontar em módulos, né? Vai montar e desmontar muitas vezes, então tem que ser um material resistente que permita essa desmontagem e montagem. A manipulação dos materiais, é importante que o público possa tocar, é importante que o público possa pegar, ele possa se sentir parte daquilo de alguma forma. Então, ele vai manipular. Então, os materiais eles têm que ser duráveis. Flexibilidade versus peso versus durabilidade. Então, são três coisas complicadas da gente colocar no mesmo modelo cenográfico, mas eu fiz melhor que deu, e o resultado eu vou mostrar para vocês já já. Mas lembrando, mais uma vez, que tudo que eu vou mostrar aqui pode ser reconstruído de uma forma completamente diferente. Então, aqui foi a primeira maquete que eu fiz, a ideia ainda era fazer ela com varetas de barraca, foi a primeira imagem que eu coloquei na minha cabeça. Eu gostava muito de acampar, então não foi muito difícil essa imagem, mas rapidinho ela foi desconstruída, porque vareta de barraca você comprar avulso é muito difícil, ela quebra muito fácil, ela arrebenta o elástico que tem dentro. Então, na questão da montagem e desmontagem constantes, a vareta ficou bem viável. E aí, como eu disse, eu e o Eric juntos, a gente começou a montar quais materiais a gente ia poder comprar para a expedição, como que a gente ia montar os vagões, e dessa montagem dos vagões a gente teve a ideia também de como fazer a estrutura da artéria de PVC, né, que seria uma estrutura leve e ao mesmo tempo montável e desmontável e ao mesmo tempo durável. E foram muitas pranchas como essa daqui eu trouxe porque foi nós dois juntos que fizemos, para mim ela tem um carinho especial, mas foram muitas ideias a partir dessa questão, vamos fazer de PVC. Então, depois, como eu falei, de muito trabalhar em cima disso, veio a planta, né? Eu montei e desmontei esse PVC muitas vezes para eu chegar nessa planta, até porque no começo eu queria uma estrutura circular, então eu brinquei muito com aquelas tubos e conexões, até eu conseguir entender que ela teria que ser quadrada, e consegui chegar aqui. Então, aqui nesses vermelhinhos são as conexões que eu usei. Então, a conexão T, aquela conexão joelho, né, que a gente chama para poder fazer o circular da artéria, e o piso que eu coloquei aqui, que é o piso modular, que é aquele piso que a gente vê muito em lojas de material de construção. Eles costumam apoiar os materiais de construção nesse piso, e o encaixe, né, para essa estrutura ficar, ela depende desse piso. Então, por isso que existe o piso aqui. Mais adiante vocês vão entender melhor como funciona. A lona também foi um quesito bastante pensado, porque a gente queria que causasse essa sensação de imersão. Então, a lona de acampamento, ela foi excluída por conta disso, porque ela é fina, passa luz, passa som. As conexões e o PVC, como eu falei. E a iluminação, como a gente fala de imersão, a gente fala de mudança de iluminação, isso é muito importante. Então, mais uma vez, trazer uma iluminação que coubesse dentro da artéria e que permitisse um ponto de energia só, talvez bateria, dependendo do lugar onde a gente estivesse. Então, foi algo bem difícil de achar, mas a gente chegou lá. E essa aqui é a estrutura inicial que eu fiz. Como eu falei, eu tentei fazer ela circular de várias formas, mas a física não me permitiu, né? As leis da física disseram que para você poder ter a distribuição de peso, ela precisa ser quadrada. Então, por fim, eu coloquei, né, esse macarrão de piscina aqui, ó, por dentro dela para dar essa ilusão de circular, mas a estrutura em si é quadrada. Então, o piso ele é montado, né? Ele é encaixado
um no outro e com as conexões do PVC encaixadas dentro dele. E aí o PVC encaixa nessas conexões que tem no chão. Depois a lona foi cortada, foi pintada, cada pedacinho dela aqui é desenhado com uma célula do lado da outra, formando o tecido endotelial, e pintada com uma tinta fluorescente. Mais à frente vocês vão ver o resultado dessa tinta fluorescente, mas depois eu explico também o porquê. É uma experiência que eu tive lá do Espaço Ciência Viva, que foi a inspiração da artéria. De novo, mais à frente eu explico de onde que ela surgiu. E aí, para fixar essa lona no PVC, eu preguei um ilhóis a cada 10 centímetros de lona. Vale ressaltar aqui que são 8 metros da lona para ela poder circular essa estrutura, né? Então, são 3 lonas de 8 metros para você ter uma estrutura aqui de 3,5 metros de comprimento. E depois a gente encaixa essa lona através dos buraquinhos feitos pelo ilhóis com a abraçadeira plástica, né? Que ela pode ser colocada e depois recortada, né? Quebrada no final do evento para desmontar a artéria. E aí a construção dos elementos, a maior parte dos elementos foi feita de papel machê. Aqui, esses núcleos, eles são de isopor, mas depois eles começaram a perder as bolinhas, não deu muito certo, então eu fiz núcleos de papel machê. São os 5 tipos de glóbulos brancos, então a gente trouxe a questão microbiologia um pouco mais trabalhada, mas não necessariamente ela vai ser trabalhada dentro da artéria. A ideia é mostrar que a gente tem elementos diferentes lá dentro. Aqui já foi a mudança, né, do isopor para o papel machê. Eu achei que funcionou melhor a nível de resistência. E foram feitos com materiais, assim, miçanga, bolinha, quadradinho, tudo que eu tinha em casa, a maioria, eu comprei mesmo, foi a bola de isopor e o tecido. O tecido é um tapete, né, um tapete felpudo. Eu fiquei procurando em lojas de tapete até eu achar um pelinho que me agradasse, que não caísse tanto. E aqui são as hemácias, a construção das hemácias também em papel machê. Esse papel machê, para construir as hemácias, eu demorei para chegar nessa textura, porque ele estava ficando muito grosseiro, então eu achei uma forma de fazer com papel higiênico, que eu achei que funcionou muito bem. Papel higiênico batido no liquidificador com jornal. E os parasitas Trypanosoma cruzi, feitos da mesma forma com papel machê, mas eu queria que eles ficassem mais flexíveis, porque eu imaginei do público querer pegar, né? Porque como as outras oficinas mostravam só no microscópio, eles podiam querer, né, mexer mesmo. Então, eu coloquei uma massinha elástica aqui, uma massa plástica elástica, para eles poderem, literalmente, amassar o parasita se quiser, porque dá. As moléculas eu fiz com bolinha de isopor, então elas são as mais frágeis, porque dá para desmontar, porém são bolinhas, o custo delas não é muito alto, e o mais trabalhoso mesmo é montar, então se destruir a gente monta outra vez e leva na próxima ação. E as moléculas eu coloquei algumas, não são todas que entram o tempo todo, mas as que entram principalmente é a molécula de glicose e a glicina, que aí a gente faz uma analogia com a alimentação, né? O que passa dentro do sangue quando a gente se alimenta, facilita bastante trazer o conteúdo para o público. E aqui é um modelinho de vírus do COVID, eu tentando fazer ele junto com o pessoal da área, e depois ele foi bem melhorado, porque aqui foi só um primeiro protótipo. Aí a gente foi trabalhando em cima dele para poder, mais uma vez, deixar ele conversando com a iluminação da artéria. E agora a gente vem para a montagem. Gasta mais ou menos 2 a 3 horas para montar, então é uma coisa que tem que ter um planejamento prévio, necessita de ponto de energia e um ar-condicionado para ventilação. Isso a gente descobriu depois que a artéria já tinha sido produzida, que a lona abafa. Apesar de ter várias vantagens, ela esquenta o ambiente, principalmente com calor humano. Então, houve a necessidade desse ar-condicionado e ele ajuda muito, mas também deixou mais pesado o equipamento que vai. Então, aqui eu trouxe essa imagem para mostrar a estrutura desmontada. Então, aqui é o piso modular. Eu encaixei a estrutura aqui numa lixeira antiga, mas dá um pouquinho de trabalho para carregar. A gente está arrumando novas formas de transporte. Aqui vai a lona e a estrutura de PVC, né? A estrutura geral está aqui dentro. 4 malas,
3 malas são as principais para montagem, 2 delas têm os elementos que eu mostrei para vocês, elementos plásticos, hemácias, glóbulos brancos, a outra carrega fiação, iluminação e outros materiais para montagem, mais de ferramentas, e uma mala que está com a atividade de massinha. Então, no fim, a gente conseguiu compactar bastante essa estrutura. Aqui é a montagem, algumas imagens da montagem, de como é feita. Então, primeiro a gente monta o piso, depois encaixa a estrutura de PVC, depois vem a lona, prendendo aqui junto com a braçadeira plástica para ela poder ficar fixada. Essa do meio aqui tá sem ela de propósito, né? Ela é a última a ser colocada e ela não é fixada. Então, se tiver alguma situação, alguma emergência, alguma criança brincando, alguma pessoa entrou em pânico, essa lona sai, então fica mais fácil da pessoa alcançar a saída sem ter que ir para as pontas, apesar de ser pequeno, mas a gente evita algum acidente, né? E aqui é a estrutura montada por dentro, depois de colocar os elementos. Então, os elementos são os últimos a entrar, a iluminação também. E aqui ela montada, esteticamente falando, do lado de fora, como ela fica. E os resultados dessa brincadeira de construir uma artéria gigante, né? Móvel. Então, a gente tem algumas fotos bem legais que foram tiradas no Expresso Chagas. Essa aqui já foi de uma atividade em Niterói. Então, ela já foi montada e remontada em alguns lugares. Aqui também é do Expresso Chagas. Alguns elementos aqui já foram modificados, igual as plaquetas. Elas ficaram mais amarelinhas, ó. Aqui no Expresso ainda estavam mais esbranquiçadas, mas estavam se confundindo com os outros elementos. Aqui é para mostrar uma escala de tamanho, né, de como fica o pessoal lá dentro. No Expresso, ela estava um pouquinho mais baixa. As pessoas, às vezes, batiam a cabeça no teto, então a gente aumentou um pouquinho a altura. E disso, do espaço físico, a gente transformou em visual e virtual. Como fazer isso? Físico, visual e virtual, né? Primeiro que a gente pensou, principalmente nesse momento de pandemia, em manter o projeto, divulgando ele, né? Outras formas de comunicação para o público, porque a pandemia mostrou muito isso para a gente, novos alcances, né? Transpor essa linguagem em mensagens visuais, que era bem difícil, porque uma coisa é você entrar, imergir, ter toda a sensação, outra coisa é você só ver e tentar trazer a imersão através do visual, né? Então, para isso, eu criei 3 ferramentas principais, né, que aos pouquinhos eu vou tentando aprimorar e ampliar, que é um website, uma visita virtual e alguns jogos para tentar trazer essa questão do lúdico, que a gente tem ela um pouco melhor na prática do que no virtual. Então, aqui eu trouxe só algumas imagens do site, né? Ele tem 5 espaços principais, então, primeiro, a entrada dele, que traz um pouquinho essa questão da imersão, as cores são feitas para isso, às vezes eu estou trabalhando no site, eu olho para uma parede branca, chega a doer minha vista de tanto vermelho que tem ali, então a ideia é dar uma imersão mesmo. A gente apresenta, então, o que é a instalação. Eu trago dentro do site uma escala de tamanho, porque quando a gente está com o público presencial, a gente fala que a artéria ela não está em escala de tamanho, então o tamanho de uma molécula comparado ao tamanho de uma hemácia, de uma célula ali, é completamente, né, absurdo, não está correto. Então, a gente traz aqui uma escala de tamanho para tentar dimensionar isso para o público, quando a gente não pode estar presente com ele, né? Tem uma área para falar de micro-organismos, né? O jogo Aventura na Veia, que eu vou apresentar mais à frente, e aqui é uma área só para inspiração, que foi a Artéria Gigante. É um modelo também de vaso sanguíneo construído lá no Espaço Ciência Viva. Ele fica aqui no Rio de Janeiro. É um museu de ciências, um dos primeiros museus de ciências do Brasil. E essa artéria lá do Espaço Ciência Viva, ela tem 8 metros e ela é fixa, ela não passeia. E isso me incomodava um pouquinho, o fato dela ser fixa. Ela permite muito mais conteúdos a serem trabalhados, mas, ao mesmo tempo, né, tem uma certa restrição de público. Então, a minha ideia com a artéria móvel foi que essa restrição fosse um pouco minimizada, levando ela para outros lugares. Aqui é a visita virtual. Então, eu tentei de todas as formas fazer essa visita sozinha, mas eu descobri que não tem como, não é muito fácil, porque a gente precisa de uma câmera, um equipamento específico, que é uma câmera 3D. Ela dá a volta, assim, essas marcas no chão, como vocês podem ver, essas bolinhas, é cada lugar onde a câmera ficou e tirou a foto. Então, ela pega a estrutura de todos os ângulos possíveis, né? Mas foi contratada uma empresa para isso, e a empresa conseguiu
fazer um trabalho bem bacana. A gente fica refém um pouco quando contrata uma empresa, né? Porque eles mudam algumas coisas e a gente tem que se adaptar. Aqui tem a possibilidade de ver o óculos 3D. Eu via antes, agora precisa de um programa que é de uma empresa associada a essa empresa, então a gente já não consegue ver pelo óculos do Google, por exemplo, que é gratuito. Mas tá aí a visita, dá para ter uma ideia do espaço que a gente tem dentro da artéria, mesmo quando a pessoa não pode ir. Ah, mas então uma coisa substitui a outra? Não. Mas, por exemplo, algumas pessoas foram visitar a gente em Niterói e disseram, poxa, queria tanto que minha mãe pudesse vir, mas ela não pode. Então, a pessoa pode entrar no site e mostrar para a mãe dela ou para outra pessoa como é e, quem sabe, futuramente atrair essa pessoa para lá. E a visita virtual, ela também tem uma questão que ela é um pouco mais engessada. Aqui, por exemplo, a gente está apresentando o COVID. Se a gente quisesse apresentar uma outra temática, teria que fazer tudo de novo e pedir para fotografar tudo de novo. Então, ela meio que fica presa no tempo, né? Presa no assunto que a gente fez. Aqui, a gente mostra um pouquinho o que é a página, né, onde apresenta os elementos. Então, como a gente está dentro do site, como a gente não tem como explicar para o participante, como a gente não sabe se ele vai ler o que está na visita virtual, a gente traz a possibilidade dele conhecer um pouco mais nessa página. E como está à distância também, não temos como fazer atividades práticas, eu tentei criar alguns jogos, né, que trouxessem essa brincadeira. Então, aqui a pessoa pode tentar construir um modelo de sangue, né, só que virtual. Não é a mesma coisa da massinha, que permite você construir o que quiser, ela é plástica, né? Então, não fica limitado aos modelos que eu apresento, mas é uma possibilidade. Eu tentei fazer com que as pessoas enviassem, mas eu tive, acho que, 5 respostas só, então também não tivemos muito sucesso nisso, mas está disponível. É um jogo da memória, então a ideia é só associar o visual que tem dentro da artéria, né, com o que está no site. Então, a identidade visual, eu tentei bastante preservar ela no virtual. E aqui a gente apresenta o jogo Aventura na Veia. O jogo Aventura na Veia, ele também foi muito de tentativa e erro, muito erro, e ele ainda está em fase de construção, mas esse foi o que deu mais certo. E a analogia é um glóbulo branco, né, que vai circulando dentro de uma veia e matando o vírus e parasita que ele encontra pelo caminho. A ideia desse jogo não é apresentar conteúdo, mais uma vez, é só trazer a representação visual e sonora, porque dentro da artéria, esse som que vocês estão ouvindo no jogo, ele é colocado dentro da artéria também para a gente ambientar o participante. Então, eu também trago ele no jogo. Foi me recomendado que não colocasse som na visita virtual para não atrapalhar o participante. Então, eu não coloquei na visita virtual, mas eu coloquei no jogo. E aqui eu vim falar um pouco de possibilidades. A Tânia já apresentou um pouco essa artéria, né? Eu falei bastante sobre o que dá para ser feito no modelo cenográfico de imersão enorme, mas eu não tenho como fazer um modelo cenográfico de imersão enorme. Eu não posso falar de sangue, eu posso falar de sangue do jeito que eu achar que eu consigo. Então, essa estrutura de artéria aqui, por exemplo, ela foi feita de bambolê. Bambolê, EVA e TNT. Aqui, a temática era a aterosclerose. Então, a gente fez uma placa de ateroma, tinha algumas bolas de isopor grandes assim, e um buraco aqui dentro. Então, eu coloquei umas bolinhas da mesma cor das bolas de isopor aqui, amarela e azul. Então, se a pessoa colocasse azul, a gente estava falando do colesterol bom. Se a pessoa colocasse o amarelo, a gente estava falando do colesterol ruim. Essa placa de ateroma ia aumentando, impedindo a passagem do sangue. E aqui eu mostrava junto com o computador, não sei se vai dar para vocês verem daí, mas é uma lâmina de sangue. Tem um monte de hemácias aqui sendo mostradas. Então, dá para a gente tentar fazer algo, né? E a criação do site, por exemplo, falar do virtual junto com uma artéria dessa, já possibilita um pouco dessa experiência de imersão, mesmo que não seja, né, a imersão real, a gente pode fantasiar ela de alguma forma com outros elementos, se não for possível fazer uma artéria móvel gigante. Aqui são as possibilidades para a oficina. Então, no Expresso Chagas, eu tive a ideia de fazer essa oficina de modelo monte sua artéria com massinha. Então, eu entregava uma cartolina cortadinha assim, falava que isso aqui era uma veia. Ela é como se fosse um rolinho de papel higiênico, mas cortado aqui no meio. E a pessoa tinha ali massinha de diversas cores, ela podia representar, né, o que ela quisesse. Aqui foi a atividade de doação de sangue, lá em Niterói, que a gente fez. E a única regra que eu coloquei nessa atividade é porque eu queria também algum resultado deles, entender o que eles estavam vendo e entendendo daquilo, era que tivesse um título. O resto eles podiam fazer do jeito que quisessem. Então, aqui, por exemplo, né, Sangue por Nós.
o título que eles deram. Então, a gente vê bastante conceitual das pessoas como resposta, depois de entrarem na artéria. Né? Aqui no caso do parasita, né, que foi do Expresso Chagas, o título foi Parasita Perigoso, então, né, dentro do título a gente vê que está conseguindo, a atividade como um todo, o Expresso como um todo está conseguindo, né, trazer um pouco o conteúdo para a população acerca do parasita. Outra atividade que eu fiz que funcionou legal também foi moleculando. Os alunos entraram na artéria e gostaram muito, mas era uma turma de 70, foram só 9 que entraram. E aí eles falaram para os outros, e o que eles mais gostaram foi das moléculas, porque as moléculas brilhavam dentro da artéria, então eles ficaram alucinados assim com as moléculas. Então eles convidaram a gente para ir à escola falar com os outros 70 alunos, mas a artéria estava montada em um outro espaço, não dava para levar. Então, eu levei só as moléculas. Aí eu dei para eles, cada um, né, um papel com a molécula de glicose, desenhada aqui, né, e um monte de bolinha, representando o oxigênio, carbono e o hidrogênio. E eram grupos, vários grupos, eles não tinham mesa para montar, era um auditório enorme. Mas, assim, os resultados foram bem bonitinhos. Eles entenderam que existia uma conexão entre os átomos e que os átomos conectados formavam uma molécula. E aí eles foram tentando montar do jeito deles, tiveram várias moléculas, teve uma molécula toda reta, eles fizeram em fileira, né, um em cima do outro, mas eles não desistiram de brincar com as bolinhas, com os palitinhos e com a formação de molécula, foi bem bonitinho. Então, é uma outra possibilidade, brincar com os elementos, não só moléculas, né, poderia ser plaqueta, poderia ser, enfim, coagulação, a gente poderia criar várias ideias para brincar com os elementos e trazer um pouco essa questão do lúdico e da ciência junto. E aqui eu trouxe uma nuvem de palavras com as palavras dos títulos que foram apresentados no Expresso. Então, eu peguei as palavras principais dos títulos do Expresso Chagas, daqueles modelos de massinha, fiz uma nuvem, tirei, né, as palavras de, que, com, e esse foi o resultado. E aí eu peguei essas palavras principais que aparecem aqui para a gente, sangue, parasita, vida, arte, defesa, Chagas, saúde e nosso, para propor uma atividade para vocês, né? Essa atividade pode ser entregue depois, que eu sei que eu estou bem em cima do tempo. É só uma proposta, ela não tá, Tânia? A ideia dela é que ela seja prática interativa, que ela tenha duração de 10 a 15 minutos, né, que é o que a gente tem muitas vezes, apesar de algumas atividades durarem 1, 2 horas, às vezes o participante está lá com a gente mesmo só durante 15 minutos, né, abranger todos os tipos de público, pensar que todos os tipos de público são realmente todos os tipos de público, porque às vezes a gente tem a noção de que todos os tipos é uma coisa e na verdade é outra, né, públicos que às vezes não falam, público que né, às vezes não olham para você enquanto você está falando, então é importante pensar em todo mundo. Custo moderado, custo vai ter, isso a gente não tem como fugir, vai ter um custo para fazer a atividade, mas que esse custo ele seja viável e reproduzível, né? Então, é possível replicar essa atividade? E possibilitar a aplicação em qualquer espaço. Isso é muito importante. E que o público não precisa de um conhecimento especializado, né? Prévio ele sempre vai ter, mas especializado não necessariamente, né? Para poder realizar essa atividade. E, né, como temática-chave dessa atividade é o conjunto dessas palavras aqui. Né? Então, sangue, parasita, vida, arte, defesa, Chagas, saúde e nós. Eu fiz essa escolha mesmo, ela foi condicionada pela minha experiência vivida no Expresso Chagas, lá de Minas, porque esse nosso aqui principalmente, né? Você sai de um ambiente de pesquisa como a Fiocruz e você chega nas cidades endêmicas e a realidade que a gente tem é muito diferente da nossa, mas ao mesmo tempo somos pessoas, somos todos nós que estamos vivendo isso de alguma forma. Então, eu incorporei esse nosso para mim, é o que me motiva a fazer o Expresso Chagas e a montar e desmontar a artéria todas as vezes que a gente puder. É isso, gente. Obrigada. E qualquer dúvida e qualquer coisa, estamos aí. E eu trouxe uma frase assim para finalizar, que a arte começa onde a imitação acaba. Então, reproduzir algo não necessariamente é imitar algo, né? Cada um vai ter seu jeito de fazer, seu jeito de pensar, seu jeito de perceber, e isso é arte. É isso. Vou deixar a atividade aqui. Bom, deixa eu voltar aqui então. Com isso a gente apresentou rapidamente esse vagão 3, que é um vagão totalmente lúdico, né? E a gente queria colocar isso queria conversar com vocês. São 6 e 7,
Temos 20 minutos para a gente conversar. O que vocês acharam dessa experiência? Eu sei que isso é absolutamente novo, né? Ninguém dá aula de doença de Chagas ou apresenta doença de Chagas com esse tipo de estratégia, e a gente teve uma boa receptividade quando utilizou essa estratégia no Expresso Chagas. Então, a gente queria ouvir vocês, né? Também pode ser pergunta, e, enfim, se quiser perguntar um pouquinho mais sobre essa questão da oficina do Portinari, eu posso pegar aqui umas outras apresentações, mas aí está aberto então para vocês. Acho que a gente pode descompartilhar, Tayana. Já descompartilhou? Eu não sei, eu que não estou. Eu não estou com a galeria aqui na frente. E aí, o pessoal pode levantar a mãozinha no chat para a gente abrir a palavra para vocês. Anne Krishna, que é a outra arte educadora que está aqui presente, a palavra é sua. Olá, boa tarde. Eu já dei os parabéns, né, a Tayana, pelo chat, e foi fantástico a experiência, me fez me recordar, né, na época da universidade, lá na Universidade Federal, né, de Pernambuco. Eu era estagiária, né, do Laboratório de Biofísica, e exatamente o projeto lá era a gente reproduzir, né, as células, DNA, mitocôndrias, tudo que for, no isopor, com bolinhas de isopor, pintadas, para que a gente pudesse levar para os alunos da rede pública, né, de ensino, para que eles pudessem visualizar, né, a ciência, literalmente pegando e vendo, né? Então, isso me trouxe muita alegria de saber, né, de reviver esse momento e, claro, né, pensar na possibilidade de, com certeza, reproduzir isso para que as pessoas possam visualizar a ciência de uma forma mais prática, mais integral, mais lúdica. Isso é maravilhoso. Eu quero agradecer por essa alegria, eu estou muito feliz por estar revivendo, né, esses momentos e ter a possibilidade de trabalhar novamente com vocês nisso. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada, Anne. A gente está sempre se surpreendendo com essas falas de vocês. Quem mais gostaria de falar? Ou de perguntar, ou de... Cieves Goiás. Quem será que vai falar do Cieves Goiás? Liliane. Sempre uma emoção. Quando vocês virem em Goiás, aí sou eu. Boa noite. Eu adorei a apresentação da Tayana. Adoro os desenhos de vocês. Eu acho que acho que foi o Eric, você, Tayana, que não sei se é só do Eric os desenhos, mas eu gosto muito. A ideia desse vagão ela é muito interessante, porque assim, nem sempre as pessoas que têm a doença de Chagas também, elas imaginam, por exemplo, que elas têm tripanossoma circulante. Então, assim, eu acho importante essa questão de você mostrar como que isso, né, fazer uma simulação, o que acontece realmente dentro do sangue, né? Que junto com o sangue você teria, então, as hemácias, né, os glóbulos brancos, as plaquetas, né? Aí a Tayana colocou os vírus, né? Mas aí, no caso, colocar o tripanossoma, né? Então, eu acho que é bem legal essa parte do vagão. Eu achei bem interessante. Eu acho que depois a gente podia escutar também a Beth, eu não sei o que a Beth acha disso, mas, né, porque já que a Beth é do município de Posse, né, onde a gente vai desenvolver o projeto, e eu achei muito, muito legal essa parte do... É minha área, né, Natânia? Eu sou biomédica, então, assim, justifica também, né? Eu achei muito legal a questão dos anticorpos, né? Porque eu acho que tudo isso é importante, que a pessoa tenha noção do que é que acontece mesmo dentro, né, de um organismo com doença de Chagas, por exemplo, né, já que é o foco, né?
Peraí, eu tô com a Milton Só, aqui. só uma curiosidade, para produzir, fazer essa produção criativa aí, gastou muito? Sabe de cor, Tayana? Quanto custa uma artéria dessa para montar e ficar no lugar? Ela já vai te dizer. Ela sabe direitinho. Que a gente tem um modelo que a gente pode levar, mas o ideal é que a gente possa multiplicar isso por aí, né? Mas tem que cuidar. Fala, Tayana. Não, então, a artéria ela foi construída em cima de um projeto, e esse projeto ele ganhou uma verba para ser feito. Foi 18 mil, que eu pedi 20 mil, mas eu não ganhei porque eu pedi um ar-condicionado e a gente não ganhou. Então é importante que o caro ali mesmo foi o ar-condicionado. E o segundo mais caro pode não parecer, mas foi a lona, né? Os outros materiais eles não foram tão caros assim. E esse dinheiro ele foi gasto muito no transporte, no material virtual, e ele também foi gasto no material sobressalente. Então a gente tem montagens e desmontagens e novas construções guardadas para serem feitas. Então, assim, para uma construção dessa, não se precisaria de tanto assim, principalmente usando bem a criatividade, mas igual as hemácias, os modelos plásticos, eles não foram caros de serem feitos, a maioria ali é papel machê, miçanga, cola quente, né? Não foi tão caro. A luz LED, por exemplo, a que deixa tudo vermelho, ela é R$20 um rolo dela, né? Então, assim, não é nada absurdamente impossível de ser feito. PVC, toda a estrutura que a gente comprou para ir para o Expresso, a gente gastou R$200 nela, né? Então, também, o que encarece mais ali a lona, porque é uma lona plástica e você não consegue comprar ela a metro, então você tem que comprar o rolo dela, e o rolo dela não é barato, é quase R$1.000, mas um rolo dela deu para 2 construções, ainda tem um rolo fechado, então, assim, dá para fazer. E eu acho que o ar-condicionado, porque eu descobri que ele é quase que essencial ali dentro. Quase não, ele é essencial. Mas ele é também o refrigerado que a gente usa na nossa sala. Então a gente tira da sala e bota na. Você tem alguma ideia assim, de fazer oficina, tipo oficina de construção Brasil afora? Tem essa pretensão? Isso é possível, depende da gente combinar. Porque justamente quando a gente consegue recursos, como a gente conseguiu mais recentemente agora para o projeto Viajar, a ideia é que todos os elementos, o custo de cada produção completa, dos preços postos, das coisas, a gente possa deixar isso tudo no local. Então, a gente ainda vai até quinta-feira. Quinta-feira a gente vai trazer uma planilha de custo completo, entendeu? Porque aí, de acordo com o dinheiro que a gente tem, a gente pode tirar ou botar coisas desde que a gente tenha o essencial. Então, a própria escolha do que é essencial e do que se quer fazer, ela é local. Ela é local. O que você falou assim, não pode fazer uma oficina para montar a artéria inteira aí em Posse, por exemplo? Pode. É só a gente planejar isso como uma oficina, que tem que ser antes, para que o Expresso em si conte com essa instalação artística, com o objetivo que ela tem, que é despertar nas pessoas interesse, curiosidade, analogias, né? Esse aqui é e sentimentos, né? Não sei se a Tayana pode apresentar um pouquinho dos resultados que a gente teve com os sentimentos que foram despertados pelas pessoas, os modelinhos todos que foram feitos. Foram quantos modelos ao todo, Tayana? Acho que foram... Eu acho que hoje ela apresentou muito mais como fazer do que o resultado que a gente teve na apresentação que a gente fez em 2019 lá em Minas, né? Mas o objetivo era esse, mostrar para vocês como a gente faz, né? Foram 160 modelos, mas a gente não teve produção de modelo em La Sance nem BH, senão teríamos mais, né? Porque La Sance foi bem corrido. BH, eu acho que eu tive 6 ou 11 modelos só, então foi também pouco resultado, mas foram 160 no total. Enquanto vocês vão falando, eu vou abrindo aqui, que aí depois eu mostro um dos modelos, né, que a gente impactou bastante, né, Tânia, o resultado deles para a gente, porque como foram áreas endêmicas, você tinha muito sentimento das pessoas de ver o que elas estavam vendo, mas não só da artéria, né? Isso é uma coisa importante de ser dita. A artéria ela é só uma parte do Expresso.
Então, quando a pessoa faz o modelo de massinha dela, do vaso sanguíneo dela, ela está representando ali tudo que ela viu nas outras atividades que ela passou também, né? Só porque ela está tendo a oportunidade de expressar aquilo artisticamente, eu acredito, né? Porque tinham coisas que eram faladas ali que não tinha como eu ter passado tudo sozinha no conteúdo da artéria, não dava. Mas foram resultados bem legais. A Beth quer falar também? Está com a mãozinha levantada? Pode falar, Beth. Boa noite a todos, tudo bem? Então, hoje eu praticamente não tive horário de almoço, porque o horário por mais fácil foi de conversar com a secretária, foi o horário do almoço. E a gente estava na secretaria e a gente estava idealizando como seria o nosso Expresso Chagas aqui em Posse, né? E eu já tive algumas ideias, principalmente naquela primeira aula dos personagens. Eu queria fazer personagens voltados aqui para Posse, e a gente tem algumas culturas que eu queria priorizar, como é o povo quilombola, é a cavalhada que a gente tem, e tem outras coisas que ainda a gente não decidiu. Aí ficamos imaginando como seria o vagão, aonde seria, e agora essa apresentação da artéria eu achei maravilhosa, mas eu fico pensando como nós em Posse, onde seria esse vagão? E isso foi uma das perguntas que a Cláudia me falou, e ela está altamente voltada para esse projeto, ela achou maravilhoso a secretária, então a gente vai poder contar com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde, mas eu ainda não ficou muito claro para mim como a gente faria esse vagão, e essa parte da artéria, isso é maravilhoso, entendeu? Mas eu fico pensando como nós, município, poderíamos implementar, não só a artéria ou qualquer outro, o vagão, como que seria esse vagão? Hoje eu fiquei cheia de dúvidas, realmente. Deixa eu tentar esclarecer um pouquinho. Como eu disse, ele é um trem completo, né? A gente, de acordo com a disponibilidade, com as pessoas que tem para trabalhar e tudo mais, você pode não montar todos os vagões ou montar todos. A gente gosta de montar todos, para poder dar essa diversidade de trabalho. E isso, assim, em qualquer como é que eu vou dizer, galpão, em qualquer área de atividade coletiva, geralmente em escolas é muito mais fácil, tá? Então, o que a gente pensa? Se a gente consegue montar numa escola no final de semana, você ocupa aquela escola através na sua área no seu pátio de atividade física, no seu auditório, aí varia de acordo com os locais. Mas a ideia é que a gente já fez, por exemplo, na Fiocruz, dentro de uma grande sala que é um restaurante, e que estava sem as mesas, e a gente fez na área do restaurante. Agora a gente fez no hall de um prédio, na entrada de um prédio. Então, lá em Montes Claros, nós fizemos no hall da entrada do prédio, né? Separando a entrada para outras atividades da entrada para o expresso. Então, aí a gente faz a gente desenha o espaço de acordo com o espaço que se tem. Pode ser numa igreja, pode ser como se monta feira de artesanato, feira de festa. Aí depende da cidade. Assim, o legal é que seja no local mais visível da cidade, ou mais acessível da cidade, que pode ser uma escola, que pode ser um clube, que pode ser um pátio coberto, ou um pátio aberto. É mais perigoso por causa da chuva. Se chover ou ventar, essas não são atividades que tenham tanta estabilidade assim. Ou então, uma escola, quando você pode usar várias salas de aula, a gente fez isso em Espinosa, fez isso em Grão-Mogol, foram escolas, aí a gente usou tanto o pátio aberto, quanto o pátio fechado, que o pessoal usava para o lanche, né, para o recreio, o pátio do recreio da escola, quanto algumas salas. Então, quando você tem sala, pátio aberto, coberto e pátio aberto, é o melhor dos mundos. Quando não tem, você vai adaptando ao que tem, ao que é possível fazer, entendeu? Por isso que nunca é uma atividade exclusiva da saúde, ela tem que ser uma atividade intersetorial. Ou junto com a cultura, você pode fazer isso num pavilhão de cultura, num pavilhão de exposições, num pavilhão de feiras, né? Ou você pode fazer
Enfim, aí depende de cidade a cidade. E quando a gente monta, no nosso caso, assim, a gente sempre visita a cidade antes. E a gente pode levar tudo, mas o nosso objetivo não é levar tudo, o nosso objetivo é nuclear o projeto na cidade. Então, a gente até pode levar uma parte e uma parte ser feita na cidade. E depois, a partir dali, fazer, por exemplo, a oficina que o Hamilton quer fazer de uma artéria futura ali, né? Isso também pode. E a gente tem muitas coisas que a gente pode aproveitar em outras situações, não só na situação de vigilância para chagas. A gente pode fazer uma vigilância integrada, em que trabalhe num outro dia leishmaniose, em que trabalhe num outro dia dengue, em que trabalha tudo junto, né? Então, esse potencial de não ser só chagas é muito importante. As últimas montagens que a gente fez da artéria não tinha nada a ver com chagas, né, Tayana? Foi numa feira de saúde aqui no Rio de Janeiro, que tem na Cinelândia, que é feita por uma empresa de comunicação, né? Acho que é a Band, uma coisa assim, e agora com o Hemocentro e com o Hemorrio. Nós já fizemos porque eles gostam de fazer campanha de doação de sangue com um caminhão, com um ônibus, em que eles levam o ônibus de doar sangue para diferentes locais, eles vão coletar o sangue em outros locais. E aí ter uma atividade cultural junto é muito interessante. E aí, assim, não só o sangue em si, o que é o sangue, as possibilidades do sangue, como os riscos de ter doenças que são transmissíveis pelo sangue podem ser tratadas junto com o Hemocentro, com o Hemorrio. Então, isso varia, sabe, Beth? E aí, eu acho que, assim como vocês já estão pensando, a ideia se a gente vai fazer junto com vocês essa expedição lá em novembro, a gente senta junto depois do curso e detalha muito mais. Mas o que a gente queria é que o curso despertasse em vocês um mundo de ideias. E depois a gente vai descartando aquelas que são inviáveis, né? E aí a gente vai redefinindo quais são as possibilidades. A gente tem uma artéria inteira para emprestar, não tem, Tayana? A gente tem uma artéria que a gente pode emprestar e deixar um tempo e receber de volta, e a gente tem a possibilidade de desenvolver uma artéria como essa no local de vocês. A mesma coisa, todos os materiais dos outros vagões. Tudo que é material gráfico, a gente pode disponibilizar e imprimir na própria cidade, né? Apenas vendo o custo da gráfica local, o custo da gráfica aqui e o custo do transporte. O que vai ser mais barato? A gente fazer muita coisa aqui e transportar ou a gente fazer diretamente aí? Então, são essas questões que a gente tem que discutir para acertar os orçamentos. E quem paga isso? Normalmente, a gente, nesse primeiro momento, a gente tem um projeto em que a gente vai tentar cobrir 2 expedições. Esse projeto é um projeto da Fiocruz, né? Mas a ideia é que a gente consiga desenhar o projeto de tal maneira que as secretarias, ao querer o projeto, elas possam colocar no seu orçamento, né, um valor que seja viável para elas, porque aí elas podem ter isso da mesma maneira que você bota no orçamento capacitação, e você, de modo geral, já sabe quanto é o custo de capacitação. Essa nossa proposta não é uma proposta de uma capacitação genérica, é de uma intervenção junto à comunidade, mas ela implica numa formação anterior da equipe que vai estar lá. Fala. Então, hoje a gente se preocupou justamente com isso, com custo. Aí eu falei, não, Cláudia, além do vagão, a gente vai ter que ter material para distribuir. E a gente tem uma característica que a população, a zona rural aqui é muito extensa. Então, a dificuldade de trazer esse pessoal, mas nós fizemos há 15 dias atrás uma campanha, a gente recebeu o Campo Saúde do Senar. Eu consegui, com os ACS, a gente trouxe mais de 400 pessoas da zona rural. Os ônibus se mobilizou, Secretaria de Saúde, Transporte, Educação, e trouxeram. Então, eu acho que a gente vai fazer da mesma forma, né? Então, a gente já está pensando em custo. Aí ela falou, Beth, descubra como é que é. Por isso que eu estou meio ansiosa hoje, mas a gente vai conversando, a gente vai se falando. Tá bom? Então, a aula de quinta-feira é uma aula de planejamento e de custo. Tá? Até lá, a gente vai vendo o conjunto das possibilidades. Porque amanhã a gente tem o vagão 4, depois tem o vagão 5 e 6, que são as propostas como um todo. A gente, por exemplo, descartou do nosso primeiro teste um vagão que talvez seja importante para vários, que seria o vagão restaurante, que é quando a gente trabalha a culinária local. De repente, você pode fazer isso, se você tem, por exemplo, um local... Na culinária hoje já também.
arrumemos um local cozinhas de cozinha né? comunitária, por exemplo, quem sabe a gente pode fazer junto da cozinha comunitária e criar um vagão que seja o vagão restaurante, né? Existe toda uma... A gente tinha isso como proposta e não incluiu nesse primeiro momento, porque depende muito da questão local, porque você não vai falar de comida sem fazer comida e sem comer, né? Então, não faz sentido. Então, ainda mais nesse contexto de fome que a gente vive. Então, para isso, pode ser um projeto específico da questão da alimentação que protege o coração, cardioprotetora. Tem uma alimentação cardioprotetora brasileira desenvolvida como uma política pública. Só que ela tem que ser feita. E não adianta você ir dar a pílula de vontade nas pessoas e depois deixar aquela expectativa toda junto da secretaria. Então, a secretaria é ela que define o que fazer, a Secretaria de Saúde, porque é ela que vai ser impactada com a demanda depois. Não somos nós, entendeu? Então, por isso, assim, essa nova proposta, esse novo momento do Expresso é o apresentar das possibilidades e a escolha e as prioridades e as escolhas do que fazer para o que você quer fazer. O que você quer fazer é identificar os seus portadores e botar eles na linha de cuidado e tratar? Então, vamos chegar perto deles, o mais perto possível. É na zona rural? A zona rural é muito dispersa? Tem que agregar? Qual é a maneira que culturalmente vocês agregam? É com uma festa? É com uma feira? Então, é esse pensar do território que tem que vir à tona nesse momento para a gente escolher o que faz e o que não faz. A gente talvez não precise de 40 pôster, pode fazer com 15, né? Escolhe os principais e aí faz aqueles 15. Ou não precisa... Mas o que é essencial? Por isso que a gente queria mostrar o projeto como um todo, para vocês poderem escolher, olha, na minha cidade eu vou fazer isso, porque isso é essencial para mim. Porque o meu objetivo estratégico em levar ao Expresso não é simplesmente fazer uma atividade cultural, é uma atividade cultural que tenha um legado em saúde, ou é uma atividade cultural que tenha uma organização da associação local. Não sei. Aí, eu sei que em Belém, por exemplo, eles têm esse objetivo de usar o Expresso como um catalisador da organização dos pacientes, mais do que como um captador de pessoas para saber se são positivas ou não. Então, o objetivo de cada cidade pode ser diferente. A questão é que não é só uma tecnologia cultural, ela é uma tecnologia social para a saúde e educação. Então, são escolhas locais mesmo, tá? Mas a gente vai chegar no custo, porque sem isso não anda. E pode ser diferente, o custo em posse pode ser diferente pelas escolhas de posse, pode ser diferente do custo em Belém pelas escolhas de Belém, que pode ser diferente do custo em Teresina ou do custo em qualquer outra cidade que a gente venha fazer. Acho que a Liliane está de novo. Sou eu de novo. Agora, é uma curiosidade. Eu sei que você falou da aula de quinta-feira, mas como é que vocês estão se organizando? Assim, quem que viria aqui para Goiás, por exemplo? Vai vir um de cada vagão? Quando a gente fizer a nossa expedição, a depender do grupo que já tem no local, a gente vai mandar pelo menos 3 pessoas para ajudar a pensar. Se for necessário mandar um por vagão, a gente aí tem que sai caro o deslocamento para ir, né? Então, talvez seja mais interessante a gente mandar menos gente do Rio, mas com certeza vai gente do Rio, mas menos gente do Rio e ter mais investimento no material local que vai ficar do que a gente mandar muita gente que vai e volta e fica pouco enraizado, entendeu? Então, essa é a grande diferença entre 2019, que nós não formamos equipes locais, e agora 2022, que a gente quer inverter e fazer ao máximo as atividades com as equipes locais. Melhor fazer uma atividade menor, com uma equipe menor, mas que se aproprie da tecnologia, do que a gente vai lá fazer. Então, a gente não vai necessariamente fazer, a gente vai acompanhar o grupo fazendo, ajudar, botar a mão na massa, carregar o material, fazer as montagens, ajudar em tudo, mas talvez não precise. A gente fez com 40 pessoas, a gente não precisa 40 pessoas, podem ir 5, podem ir 3, podem ir 4, quantos vão ser necessários? Eu não sei, entendeu? Já, por exemplo, em Belém, que vai muita gente para o Meditrop, vai porque vai para fazer ciência, então já vai um dia antes, sabe, conta uma diária a mais dentro do seu projeto e a gente
tem uma doação do trabalho voluntário das pessoas que vão estar no Meditop. É diferente da gente ir fazendo o projeto. Mas quando a gente decidiu fazer em Minas, a gente não tinha dinheiro não, Liliane. A gente saiu juntando vários laboratórios que queriam. Então, o aluno da pós-graduação em Biologia Parasitária, a passagem dele foi paga pela Biologia Parasitária. Então, a gente montou um consórcio de fontes de pagamento, entendeu? Agora, a gente tem um projeto que a gente quer fazer pelo menos 2 expedições completinhas, que deixa um legado local. Mas isso a gente realmente vai aprofundar mais na quinta-feira, né? Ok, tá bom, Tá bom? obrigada. Gente, já são 6h30, já acabou o tempo da aula. Mais alguém tem alguma questão que a gente possa esclarecer ou discutir um pouco mais? Doutora, boa noite. Tem um som noite, muito doutora. forte atrás. É André? Pode tirar o sou eu. som. Eu queria uma som. informação. Eu já fiz mais ou menos o trabalho em si. Eu fiz pesquisa, montei praticamente um trabalho. Então, eu queria saber com a senhora se tem algum e-mail que eu possa mandar o que eu fiz, ou manda pelo portal. Manda pelo portal, mas a gente tem o e-mail do Expresso, que eu botei logo no início, na primeira aula, tem o e-mail do Expresso, você pode mandar para o e-mail do Expresso, Expresso Chagas. Eu já fiz uma avaliação. O melhor é mandar para o e-mail do Expresso junto do portal. Mas praticamente na quinta-feira eu estou mandando o definitivo, tá bom? Tá bom. Lembrando que esse trabalho final de sexta-feira pode ser um trabalho individual, apenas da criatividade de cada um de vocês, pensando como seria a Expresso na sua cidade ou na cidade que você trabalha, ou já pode ser um trabalho coletivo dos grupos, como por exemplo, a Beth estava falando, que eles estão pensando em posse, né? Porque, por exemplo, em Pernambuco e no Ceará, a gente combinou que só vai fazer no ano que vem, porque as secretarias não dão conta de fazer esse ano, né? A escolha de fazer em novembro lá em Posse foi também uma escolha decidida junta. André, se você puder desligar seu microfone, que está vazando um pouco o som. Isso, obrigada. Então, pensem então nessa questão do trabalho final muito, muito em cima da possibilidade real que cada um que está fazendo o curso aqui está pensando, tá? A gente sabe, algumas são concretas, como é o caso da Secretaria lá de Goiás, em Posse, que a gente teve o compromisso do secretário, da Secretaria de realizar um evento de 3 dias, né? 3 dias, a gente ainda vai ver, e outras são situações ainda no plano da ideia, né? No plano do projeto. Então, eu vou projetar para a minha cidade fazer, por exemplo, na época da festa tal, ou antes da festa tal, ou na escola tal, enfim, aí é o campo das ideias, é a ideia de um projeto, é o seu plano de trabalho. Se você fosse fazer o Expresso na sua cidade, ou onde você mora, onde você trabalha, como é que você faria? E se você já tem colegas aí do local, do seu trabalho, pense nisso junto. Quanto mais junto pensar, melhor. Tá? E mais, se tiver uma associação de portadores do Estado, envolvam essa associação, porque isso foi o motor de todo esse projeto. Não fosse a associação de portadores nos desafiando com isso e nos ajudando a testar cada elemento desses. Primeiro modelo de massinha que foi feito lá com a Tayana foi a dona Josefa que fez num dia que a gente testou essa possibilidade na própria Fiocruz. Então, aí a gente concretiza aquele potencial, até depois escreve um artigo sobre aquilo e defende a tese, né, Tayana? Mas a gente trabalhou junto com as pessoas afetadas. Então, sempre pensar que as pessoas afetadas fazem muita diferença nesse projeto, tá bom? Rita, você se inscreveu aí para falar o que era, Rita?
é rapidinho. Primeiramente, parabenizar para as pessoas que estão já entrando nas obras de Portinari, pelo site, interagindo. Temos vários títulos aqui, né? Equilíbrio e Felicidade, Dividindo Minhas Alegrias. E também convidar para as pessoas fazerem um mergulho, uma imersão virtual. Vou deixar o link aqui, tá? E importante também outra coisa, além de pensar nas atividades do Expresso, quem vai estar com vocês? Qual é a equipe que vai estar com vocês? Nossa equipe é multidisciplinar, de médicos, biólogos, jornalistas. Então, quando a gente pensa nas atividades, a gente pensa também em que cada pessoa pode realizar aquilo do melhor de fazer. Um beijo, estou com a minha câmera desligada por causa da internet. Tá bom, gente. Então, olha, eu acho que a gente encerra a aula de hoje, 7 minutos atrasado. Amanhã teremos o vagão 4, que é o vagão da saúde única, ambiente, vetores e reservatórios. É um dos vagões mais esperados por vocês, né? Desde o primeiro dia, vocês estão querendo discutir os vetores e a prevenção. A questão da prevenção, ela vem sendo colocada no vagão 4, especificamente, que é o de amanhã, tá bom? Então, forte abraço para vocês, boa noite, obrigada pela presença. Tá? Tá sendo super animador fazer esse curso com vocês, porque o tempo todo vocês estão alimentando a gente com devolutiva, ideia e ânimo. Tá? Ter aqui 60 pessoas às 6h30 da tarde é impagável, impagável. Muito obrigada, viu, gente? Tchau. Tchau.